Boa noite, estamos aí de mais um Buchincho do Enem. Nossa mesa hoje está um pouquinho desfalcada, vamos esperar o pessoal entrar aí, o nosso buchincho. Vamos conversar um pouco hoje sobre as fake news, né? E principalmente as eleições. Mas nós não vamos discutir candidato A ou B, nós vamos falar dos candidatos que aparecem, aqueles, vamos dizer assim, aquelas loucuras que vêm ali que nós não sabemos se é verdade ou não, aqueles candidatos, o Gaguinho e outros que aparecem aí, a gente não sabe se é real ou não. Então, hoje o Buchincho do Enem, estamos aqui com uma mesa um pouquinho mais reduzida, mas com algumas celebridades da nossa, vamos dizer assim, da nossa internet aí. Temos aí o nosso amigo Rômulo Bolivar, chegando aí o nosso amigo Ademar de Itaara, nosso W. Pires e nosso amigo Busque. Pessoal, vou deixar com vocês só um olá aí para a gurizada aí, vamos depois começar o nosso bate-papo aí. Começamos aí com o Busque aí, Busque. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí para trocar uma ideia, então, aprender um pouco, rir um pouco e sempre discutir coisas que são importantes, como, por exemplo, essa questão das fake news e como afeta nossas vidas mesmo. Sempre com muito humor e também muito conhecimento. Rômulo! É um prazer estar aqui com vocês, é um assunto bastante importante, não só em relação à prova, mas em relação ao nosso exercício como cidadão, a nossa relação com o próximo. Então é um prazer estar aqui dividindo aí esse espaço com pessoas tão ilustres. W. Pires. Obrigado pelo convite, professor. Tem 3 ex-professor meu aqui, agora entrou o Ademar ali, que dava filosofia no militar lá. Boa noite para o Rômulo e vamos lá, pertinente o debate, espero que seja legal a conversa. O dono de Itaara, Ademar Júnior. Só metade por enquanto, ainda falta um pouco. Boa noite para todos aí, vamos ver se a conversa sai interessante e auxilia aí, né, contribui para alguma decisão, para algum tema para o Enem, né? E também, claro, como o Rômulo falou aí, prazer, não conhecia o Rômulo ainda, para nosso exercício também como cidadão. E o W. Pires aí, tranquilo? Bom te ver. Tudo bem? Obrigado, igualmente. Pessoal, lembrando aí que nossos apoiadores aí, a barbearia do seu Edu, tá? Nos deu aí 3 cortes de cabelo, aquele corte padrão, né? Baixa em cima e pica à vontade atrás. Então o pessoal chega lá e dá essa arrumada na beleza aí do cabelo. Fabiano, bota meu nome nesse sorteio. Estamos recebendo mais um ilustre convidado aí das praias lá do Nordeste, professor Venturini. Boa noite, tudo bem? Vamos conversar aqui, apresentar. Estamos colocando em sorteio 3 cortes de cabelo e o X completo aí lá do nosso restaurante Gold Grill, nosso apoiador aí. Para pessoal... Se eu ganhar, eu dou para o Busque, viu? Já que eu não posso comer, se eu ganhar, eu dou para o Busque. Valeu, Venturini. O pessoal, para receber, para concorrer aí, deixa o nomezinho, ele faz uma pergunta aí, ó, Busque, tal coisa, Rômulo, tal coisa, e nós vamos sortear aí no final aí. Pessoal, vamos agora para o nosso bate-papo sobre fake news. Vamos deixar nosso amigo Rômulo aí nos trazer a sua opinião e comentar alguma coisa aí. O pessoal pode interagir, pode perguntar e sem problema. Estamos aqui numa mesa democrática onde a discussão é em prol do bem de todos. Vamos lá, então. Está contigo, Rômulo. Então, antes de falar sobre a eleição, acho que é importante a gente situar a questão das fake news, porque muitas pessoas abordam esse assunto como se fosse uma modernidade, um advento novo. E fake news é algo bastante antigo na nossa história, né? Desde o século XVII, se não me engano, a questão do racismo científico, passando pela questão do
do mito de que somente os gays poderiam ter HIV, qualquer menção de inferioridade de negros em relação a brancos, enfim, o discurso de fake news e inclusive o status que se dá a quem adere a corrente proposta pelas fake news, isso é um advento já de longa data na história. O que a gente pode dizer que é relativamente moderno é a comercialização, é a institucionalização das fake news. Hoje, existem as chamadas fazendas de fake news, indústrias de fake news, existem agências especializadas em manipular fotos, manipular declarações, descontextualizar falas e recriar eventos no sentido de produzir efetivamente algum tipo de concentração de renda ou de poder que favoreça determinada pessoa ou outra. Então, é da natureza humana lidar... Olha, isso é uma opinião minha, tá? É da natureza humana lidar com a questão do desconhecido, lidar com a questão do exótico e lidar com a questão das fake news que a gente cria até sobre nós mesmos. Eu já estou aqui quase 40 anos, né? Eu tive recentemente um encontro com 2 grupos lá dos meus 20 anos e por aí vai. E aí é interessante como a nossa memória vai produzindo também fake news. Uma pessoa lembra de uma coisa que nunca aconteceu e às vezes a gente vai se misturando. Então isso é meio que natural do homem. Agora, a questão de lucrar, de manipular para conceder o poder a alguém, direcionar o poder para alguém, isso é algo com que a sociedade está criando estratégias, especificamente na área de letras, que é a minha. Nós temos na academia bastantes pesquisas sendo desenvolvidas, e a discussão chegou já ao ponto de a gente entender que a verdade é de fato um mito, né? A gente não vai chegar, ou a gente vai chegar, do ponto de vista do estudioso, eleger um conceito de verdade, buscar essa verdade, do ponto de vista político, do ponto de vista social, é um desafio tão grande que hoje o melhor tem sido aceitar como verdade aquilo que faça menos pessoas sofrerem socialmente, digamos assim. Daqui a pouco eu explico melhor essa questão de eleição da verdade e, enfim, vamos tocar o barco aí, ouvir os colegas, daqui a pouco a gente volta com mais intervenções. Vamos ouvir o nosso jornalista W. Pires aí, a sua opinião sobre a fake news e o que vocês, assim, em si, lutam contra essa guerra. É uma guerra difícil, né, Fabiano? Porque hoje em dia tem rede social, né? Isso daí que o professor Rômulo ali falou é muito pertinente. As pessoas, às vezes, têm uma percepção de que fake news surgiu com a era digital, né? Fake news, ainda mais no nosso tema do debate aqui, fake news e política, a primeira coisa que me veio à cabeça não foi agora, foi no século passado, quando a gente teve o regime nazista, né? A gente lembra sempre impossível não lembrar do Joseph Goebbels, por exemplo, que era o ministro da propaganda. O método dele era fake news, era no século passado, mas era fake news. Hoje, de fato, como ele disse, descentralizou muito, né? Então, muita gente tem acesso, muita gente pode ser emissor da informação, e isso acaba potencializando essa questão. E a gente, eu acho que assim, como eu tinha dito contigo na live passada, professor Fabiano, a gente, no jornalismo profissional, a nossa missão é combater isso, né? Então, por mais que as pessoas tenham dúvida, né, xingue muito determinado veículo de comunicação, X ou Y, o jornalismo profissional, ele publica a verdade, dificilmente alguma mentira é um profissional mal intencionado, né? Como tem um médico mal intencionado, o administrador mal intencionado, isso existe, mas é uma missão bem difícil. A gente tem se adaptado assim como todo mundo, a gente tem que estar na frente, né, de fato. E o nosso rei lá das nossas praias belas do Nordeste, o que nos traz de fake news? É uma fake news ou não? É o rei ou não é? Não.
Quando a gente trabalha com fake news voltados para a política, na verdade, eu vou voltar um pouquinho mais. Eu tenho a civilização egípcia que já contava, né, o faraó como uma figura de divindade e as suas ações, no caso, para agregar poder, né, e visibilidade. Ou seja, já tem uma institucionalidade da fake news relacionada com a política desde a idade egípcia, né, comprovado as atividades, as relações. Né, eu criava mitos a partir daquilo ali. Eu tenho isso, né, grafado, ou seja, essa novidade não começa realmente na era digital. E quando a gente pensa em Goebbels, e como o jornalista bem colocou, o Vanderlei Pires, né, a gente tem que lembrar que o único acréscimo que se teve recente foi a questão da tentativa de usar fake news também para dominar a questão do cenário cultural. Eu começo a utilizar, de certa forma, a cultura para impulsionar ideias, para impulsionar relações, até chegar na política. E quando eu chego na política, eu começo a descreditar os veículos de informações justamente para gerar dúvida. E uma coisa que é muito presente, na minha opinião, eu que trabalho com, né, geografia, trabalho com diferentes linhas de raciocínio, grupos, e tento acompanhar, né, de vez em quando, os 2 ou 3 ou 4 lados que estão discutindo, é que hoje em dia, infelizmente, a gente está vivendo uma sociedade tão egoísta, que ela quer que a sua verdade, a sua opinião prevaleça acima de qualquer coisa. Na verdade, a fake news nada mais é do que massagear o ego de certas pessoas, na minha opinião, né? De acordo com a minha corrente de pensamento, eu começo a reproduzir isso em massa, até que se torne, como Goebbels colocava, né? Uma radicalização da verdade, né? Uma boa mentira contada muitas vezes vira uma verdade, e ele ainda colocava mais, né? Uma grande mentira escabrosa, uma fake news realmente muito grande, seria dificilmente combatida e dificilmente seria inverossímil. Então, Goebbels institucionalizou isso. A gente só está tendo essas relações mais modernas. Mas é que a gente não olha o cenário africano também. Quando a gente tem a Primavera Árabe, as eleições na África, o que tem de fake news lá, agressivamente, desde mitos sobre canibalismo do candidato, a atividade é muito pior. Então, assim, quando a gente fala de fake news, eu resgato a civilização egípcia, eu só coloco a institucionalização do processo desde Goebbels, eu coloco um fato curioso. A fake news é tão poderosa que na Alemanha nazista, antes de ocupar definitivamente a França, ela jogou um monte de fake news em termos de cartazes que dizia as profecias de Nostradamus sobre o domínio, né, da Alemanha sobre o povo francês, para causar terror, etc. Ou seja, olha a construção de uma fake news. Eu não tinha como mandar o WhatsApp, então eles passaram despejando por avião. Foi a primeira liberação em massa de fake news, digamos assim, da história mundial, né? E nós temos, a partir daí, as relações se sedimentando. E hoje eu tenho, né, o profissionalismo, infelizmente, né, dos mentirosos e assim por diante, mas eu coloco sempre como uma vontade de uma orientação ideológica minha, particular, e que isso me veda a visão, mais ou menos para quem está nos assistindo, quando eu escrevo um texto que eu não consigo corrigir o que eu errei, justamente porque, na minha concepção, aquilo já estava, né, certo, coisa assim. O professor de redação, inclusive, pode nos ajudar com essa pré-concepção da certeza, da verdade. A gente entende dessa forma. E agora eu passo de novo a palavra, né, para o Fabiano, para escolher quem vai ser o Busque, ou o professor Ademar Júnior, muito prazer, né, que vai falar. Eu posso contribuir. Vamos deixar o nosso prefeito de Itaara aí falar. Vai lá, então, Ademar. Tudo bem, Vinícius? Nós nos conhecemos na revisão curricular, né? Acho que participando, lembro de ti lá nas 2 últimas aí. Bom, eu vou... É que você está sem farda, né? Então, sem farda eu não conheço ninguém. Eu vou falar um pouquinho, tentar usar um pouquinho do que o Romulo falou e também essa questão que o W. Pires trouxe. Desculpe, Vanderlei Pires é estranho, cara. W. Pires pode ser, não tem problema ainda. Pode, não tem problema. O nome de guerra aqui. Essa questão das notícias falsas ou boatos, né? Eu vou falar nesses termos porque eu estou tentando evitar os estrangeirismos aí. Não é live, é transmissão ao vivo, não é site, é sítio virtual, não é fake news, é boato ou notícias falsas. São mais visíveis hoje por causa dessa disseminação, né, da facilidade de transmissão dessas informações. Como o Romulo falou, tem até uma profissionalização, né, hoje em dia. Então, acho que é isso que traz
à tona o problema, né, a parte negativa dessa disseminação de boatos. E também acaba defendendo ou permitindo que as pessoas imponham as suas opiniões a respeito do que está sendo dito. E a opinião, justamente, ela não diz respeito à verdade, né? Porque o Romulo comentou alguma coisa. Eu até posso falar na questão de verdade como uma espécie de consenso, né? Quando as pessoas entram em acordo a respeito disso, é uma das teorias que a gente tem, né, no campo da filosofia, e é válida principalmente no campo da ciência, né? Eu sempre uso o exemplo de Plutão, né, que deixou de ser um planeta por causa de um consenso que os físicos chegaram sobre o conceito do que é um planeta. Então, a verdade, nesse sentido, é possível. Só que nós estamos mais habituados com a verdade numa teoria de correspondência com os fatos, né? E aí é que eu entro em uma visão que estaria mais voltada ao conhecimento rigoroso, a um certo cuidado com aquilo que está sendo transmitido. E é isso que parece que falta hoje. E essa possibilidade das pessoas disseminarem a opinião com a ideia de que ela é algo verdadeiro, quando não é. A opinião é um conhecimento particular, é uma opinião particular. Então, ela não tem esse caráter de verdade, essa preocupação, né? Eu, um tempo atrás, os mais chegados aí sabem que eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp. Já faz um tempo que eu aboli isso do meu celular. E um tempo atrás, eu fui colocado, vou contar rapidinho essa aí, só para ilustrar. Eu fui colocado num grupo lá, um rapaz insistiu muito, um amigo de muitos anos aí, que eu não via há algum tempo, e era para a gente falar sobre animes, ou anime, né, não sei bem como é que se pronuncia, sobre filmes, séries, né, e tal. Era um grupo para isso. E aí, a primeira postagem que eu vi no grupo foi de um pessoal colocando uma foto de um major da Polícia Federal, da Polícia Militar de São Paulo, defendendo o ensino de religião nas escolas. Se as crianças soubessem os verdadeiros valores cristãos, nós teríamos um mundo melhor, e por aí vai. Aí eu fiz um discurso ali dizendo que é um absurdo, né? Em primeiro lugar, o que ele entende a respeito de educação e de escola, né? Não estou dizendo que ele não saiba, mas preciso ter noção de como ele tem informação e em que sentido a opinião que ele está colocando pode ter algum valor nesse debate. E aí fiz uma série coloquei alguns pontos ali, né, que eu achava que não estavam corretos nessa colocação. E aí o pessoal começou a responder que não precisava entrar em polêmica, porque a opinião, cada um tem a sua, tem o direito de expor. Isso não tem problema nenhum. A opinião, cada um tem a sua, mas ela não é um conhecimento rigoroso e não permite, justamente por ser uma opinião, que eu imponha essa opinião para as outras pessoas. E mesmo que cada um tenha o direito de opinar, dependendo do assunto que está sendo colocado, está sendo debatido, ela não pode opinar, porque não há discussão. E aí essa valorização que se torna possível através das redes sociais, da possibilidade de se transmitir mais, não é, essas informações falsas, esses boatos, dá também às pessoas essa noção de que elas podem defender a sua opinião e que têm o direito de se guardar, se proteger nessa ilha que é a opinião dela. Eu acho que esses são os problemas mais graves, né, dessas falsas notícias aí. E no campo político, até o discurso e as plataformas de governo, a gente vê que tem problemas que são, muitas vezes, falsas, né? Algumas propostas a gente sabe que não podem ir para frente, que não podem ser implementadas, né? E o que o W. Pires falou sobre a propaganda, é interessante destacar que justamente o nome, inclusive, né, nas eleições, é de propaganda política. Diferente, por exemplo, de uma publicidade, diferente de alguma coisa que visa informar, diferente do que faz o jornal, por exemplo. Né? O jornal não faz propaganda, ele faz publicidade, ele informa. A propaganda tem justamente esse caráter ideológico de impor certos valores, de doutrinar a grande massa. Muito bom, prefeito de Tara. Vamos ver agora a nossa opinião aí do nosso Busque.
Cara, eu tô meio deslocado aqui, de certa forma, né? Porque foge um pouco da minha Deixa eu área. te interromper, Busco. Eu estava analisando aqui, eu acho que eu tenho que arrumar a minha iluminação. Eu estou mais branco do que tu. Cara, não, é difícil. É que eu sou vermelho, né, meu? Daí tem essa diferença, né, cara? Eu não sou branco, eu sou vermelho puxando pro cor-de-rosa, né, cara? Aqui, cara. Vou pedir para a maquiadora a próxima vez caprichar. Né? Se eu tirar minha barba, eu viro a Peppa Pig, né, cara? Assim, porque cor-de-rosa e redondo, assim, ó. Foda pra caramba. Cara, assim, eu achei que o Fabiano me convidou mais para embelezar a mesa aqui, né, cara? Porque foge um pouco da minha alçada, por isso que eu tô mais aqui hoje, eu diria, como um cidadão, né? E para trocar uma ideia e para aprender também com vocês e ver um pouco onde, digamos assim, isso influencia no próprio campo da ciência, né? Porque eu concordo, concordo não. Eu vejo um pouco essa questão da verdade, né? Como essa questão do que o Ademar falou, como algo associado aos fatos, né? E daí isso é uma coisa eu acho que é muito importante, porque, cara, hoje em dia é muito complicado, não só para a questão política, como para tudo, né? A gente não tem tanto tempo, a vida é corrida. E a quantidade de fatos que ficam sendo jogados na internet toda hora, a gente não tem tanto tempo para ficar checando isso. E pego principalmente uma geração que se adaptou à internet, né? E eu chamo aqueles leitores de manchete, né? Porque tu só lê a manchete, tu não vai ler todo o resto, daí tu já sai propagando, porque daí a própria rede social ela vai te fechando na tua bolha, né? Vocês talvez tenham visto aquele documentário lá do Netflix, lá, o Dilema das Redes, né? Que é um cara. Todo mundo acha que tem um mínimo de noção do quanto que a rede social, o algoritmo lá das redes sociais começa a te fechar na tua ideologia, no teu jeito de pensar e digamos, propagandear para as coisas que tu curte assim por diante. Só que eu, pelo menos, fiquei bastante impactado quando tu começa a ver que isso é muito mais profundo do que eu achava que sabia de verdade, sabe? E daí tu fica assim naquela de, tá, isso aí, olha só como tá mudando, aí tu chega, tu recebe uma informação, tu não tem tempo, e daí, tipo, isso veio de acordo com a minha maneira de pensar, então eu vou replicar no grupo da família, que por sua vez também, nossa, é desse jeito, ele passa assim, ó, e daí vira um caos, né? É complicado, porque tu não tem mais como saber o que é verdade e o que não é verdade se tu não tá estudando, se tu tá lendo toda hora sobre, sabe? Ainda mais tem essa questão do deepfake agora, que tu consegue pegar uma imagem, o W pode falar melhor sobre, e tu consegue fazer aquela pessoa, aquele vídeo, e mexer naquele vídeo para ela falar aquilo que tu quer. E daí tu, como leigo, tu vê aquilo lá assim, nossa, é real, o cara realmente falou aquilo. Só que hoje em dia tu tem que desconfiar de tudo. E eu digo assim, é difícil porque tu fica meio ansioso e paranoico, sabe? É difícil essa questão da rede social e como isso influencia, né? E tu pega isso também para outras coisas. Por exemplo, essa questão de propagandear algo. Pega agora a questão das queimadas do Pantanal, né? Que começaram a falar lá sobre a teoria do boi bombeiro, né? Primeiro porque já colocam teoria como se tivesse o mesmo nível de uma teoria científica, que é algo provado, né? É uma teoria do nosso conversar do dia a dia que existe essa teoria, não é algo nada provado com relação a isso, estudado e assim por diante. E daí eles conseguem fazer propaganda por quê? Porque pegam um biólogo, né, que tecnicamente é um biólogo que entende de meio ambiente e tudo, e aparece na TV, é famoso, tipo o Richard Rasmussen lá, que ele vai lá e defende essa ideia, que poderia no máximo ser chamada de hipótese do boi bombeiro, para o pessoal falar, não, olha só, o biólogo está falando, então realmente, e daí tu usa isso ali para convencer, né? E daí tu pega um cara famoso e assim por diante. A maioria das pessoas, eu diria assim, ó, tu não tem mais como ter noção de o que tá certo, o que é verdade e o que não é verdade, tu não sabe, porque tu não tem acesso, tu não tem como ficar fazendo isso, e nesse sentido eu acho excelente e fundamental o trabalho dos jornalistas, né, e essas agências de checagem de fatos, né, porque senão realmente tu vive numa noia que eu particularmente fico muito ansiado, sabe? Eu tento não me fechar tanto, tento até largar um pouco das redes sociais, mas quando eu fico recebendo mensagem em grupos, etc, tu fica assim, tá, isso é real? Daí eu fico pensando, será que eu vou procurar para bater de frente ou deixo por isso mesmo, sabe? Simplesmente ignoro. Então,
é muito complicado e cada vez mais eu acho a responsabilidade de quem gere isso, né, dessa questão de como essas informações são passadas para todo mundo e também desses jornalistas assim por diante é muito grande, né? Porque principalmente essa propaganda eleitoral agora, eu acho que deveria ter uma espécie de agência de checagem específica para cada uma dessas propagandas, sabe? Porque você não podia passar imune, isento, né? Porque os caras chegam lá, falam o que querem e o povo em geral vai lá, vai tipo, é mais ou menos a minha ideia, então eu vou concordar com aquilo, sabe? Então tinha que ter uma maneira de, não, olha ali, ó, tá errado, já tinha que aparecer na hora. E, tipo, informações de debates também, nos debates existia esse tipo de checagem momentânea, não sei, eu não tenho acompanhado muito, né? Mas se já tem algum, então eu peço desculpa, mas é bem angustiante, eu diria, assim, ó. É angustiante porque eu tenho que me controlar para não ficar ansioso com esse monte de informação que pode chegar e assim por diante, o cara nunca sabe até que ponto que lá tem uma veracidade maior ou não. Bom, eu vou começar agora. Eu acho que eu não terminei, eu acho, a história do grupo aquele, né? Eu fui colocado no grupo na sexta-feira e no domingo eu fui excluído. Então, acho que não gostaram muito dos comentários. Que será, né? Minha opinião não estava sendo aceita, né? Vamos tocar uma lenha na fogueira. Vamos perguntar aí para o nosso amigo Busque aí, que é da biologia, da ciência. Lá vem. Se é fake news, é verdade ou é fake news? A gemada dá força? A catuaba dá força? Depende, tu vai ter que explicar melhor o que é dar força aí, cara. Aquela força, assim, para o passarinho decolar. Olha, meu, eu não sei, cara, se tem algum estudo sobre isso, assim, e eu, particularmente, nunca pensei em usar, mas tu tá precisando, cara, tu pode fazer um teste, tipo, uma metodologia quase que científica, né? Assim, ó, pega os amigos teus para servir como controle, ou tu faz um teste de uma semana sim, uma semana não, e vê o que muda. Né? Assim. Porque o pessoal mais antigo pega aquela gemada e fica batendo, né? Hoje vai ter. Cara, tecnicamente, tudo que é bastante calórico te dá energia, né? Então, tem uma lógica aí, mas agora... E ainda especificamente... Deixa mais curtinho. Passamos agora de novo para o nosso amigo Rômulo. Então, eu queria compartilhar a visão da linguística, né, em relação ao conceito de verdade, mais uma vez, que para muitos autores, a verdade é só aquela no lugar e no tempo. Não existe verdade com disjunção temporal e disjunção espacial. Ou seja, se uma coisa aconteceu aqui agora, aquilo ali é verdade. Se daqui a pouco eu for contar para alguém, aquilo ali não é mais verdade, aquilo é uma versão da verdade. Aí, na hora que a gente vai estudar essa versão, existem gradações para a gente chegar àquilo que é considerado a fake news. Agora tem um outro estrangeirismo, que é a fake science, né, que são fake news com um suposto embasamento teórico-científico, como os colegas já começaram a dizer aí. Mas, por exemplo, até quando vocês falavam, eu estava rabiscando aqui, digamos que eu aqui na brincadeira eu digo assim, olha, para mim o Fabiano é rico. Aí o jornalista vai... Amém, né? Eu aceito. Aí diz, olha, para mim Fabiano é rico. Aí alguém vem e diz assim, olha, professor Rômulo afirmou que Fabiano é rico. Aí eu diz assim, o Rômulo acusou o Fabiano de ser rico. Aí a gente tem, houve mentira? Houve fake science? Não, na verdade, aliás, ou pode ter havido, porque na verdade houve uma reconstrução daquela verdade que está fora do seu tempo, fora do seu lugar, e a formação política de cada um vai, e aí eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de toda a política social, aquilo vai dando um novo tom a um cenário, até que vai ocorrendo camada sobre camada do tom, enfim, que são dos tons que são dados, e a gente tem um afastamento quase que completo em relação àquilo que aconteceu. Com o advento da tecnologia, isso se agrava, né? Houve recentemente uma experiência nos Estados Unidos
em que um mediador de um debate convidou um democrata e um republicano, pediu que eles trouxessem seus computadores e começou a dar aleatoriamente tema para os dois pesquisarem ali no Google. E por conta dessa questão de manipulação de dados, que os colegas já disseram aí, a gente viu que eles encontravam questões completamente diferentes. Se a gente trouxesse, por exemplo, o Brasil, queimadas na Amazônia. Aí uma pessoa que tem uma tendência de extrema esquerda vai encontrar lá que o Bolsonaro jogou gasolina na Amazônia. Uma pessoa que seja de extrema direita dizendo pesquisadores finalmente descobrem que nunca houve uma fagulha, nunca houve fogo na Amazônia. São verdades, completamente antagônicas, e você vai encontrar uma suposta base científica em muitas delas. E a gente está aqui sendo vítima disso, e na eleição a gente tem que redobrar o cuidado. W, é com você agora. Eu queria fazer duas pontas que eu achei bem pertinente ali, principalmente na fala do Busque, do professor Busque, com relação a, principalmente, o que ele disse no início ali dos leitores de manchete, né? Essa questão dos leitores de manchete complicam bastante a gente nos veículos, Busque, justamente porque, principalmente, uma questão criminal, né? O pessoal hoje, vocês todos devem ter visto isso em algum momento, né, na rede social, ou às vezes até numa manchete de jornal impresso, que a gente utiliza manchetes, por vezes, homem agride companheira, né, numa situação de violência doméstica, e chove de comentários e de reclamações escrito, não, peraí, por favor, vocês são muito, entre aspas, fake news. E aí começam a dizer, não, criminoso, coloca a manchete direito, né, agressor, sei lá, alguma coisa assim. Só que existe uma questão legal aí, sabe? Porque existe toda essa questão do trânsito em julgado, de uma forma de tratamento, se o jornal toma um processo, se tu tratar o fulano de tal jeito. Então, isso é justamente o quê? Falta de informação, né? As pessoas não sabem, talvez vocês, todo mundo professores, pessoas bem instruídas, né, tem um certo nível de informação, saibam disso, mas a maior parte das pessoas não sabe. Então, a gente cai, entre aspas, né, acaba caindo em descrédito por conta desse tipo de consenso. E falando em consenso, aí eu entro na fala um pouquinho do Adhemar, tá? Uma segunda ponta que eu queria fazer rapidinho aqui, que o professor Adhemar disse que a verdade seria um consenso, né? Para a gente exemplificar, assim, colocar de um jeito bem específico, eu sei que a gente não quer entrar em política partidária nem nada, mas eu vou usar um exemplo bem geral, tá? E é recente, inclusive, que é a questão do início do auxílio emergencial, né? Pelo menos eu percebi, eu não sei se vocês acabaram percebendo isso também, que é mais um fato de polarização, né? Que tem acontecido muito. O que aconteceu? Essa parte do auxílio emergencial é uma coisa que dá muita popularidade, né, principalmente para quem é o autor. Então ficou um jogo de lá e cá entre governo e oposição. Às vezes até um deputado ou outro ficou, olha, o Bolsonaro quis capitalizar, né? Eu criei o auxílio emergencial, né? Eu enviei o projeto. Aí a oposição disse, não, mas a oposição é que aprovou o projeto. Aí o deputado X disse, não, mas eu aprovei 2 destaques no projeto. E cada um ficou puxando para si. E para uma agência de checagem dizer, olha, foi o governo que criou o projeto do auxílio emergencial, às vezes a gente pode dizer sim, mas criou com um valor inicial de 200, a oposição aumentou para tanto, o deputado X colocou um destaque que modificou de tal forma. Então, é do Bolsonaro? Não sei, passou por um processo gigante, é da oposição? Pode ser também, mas acaba sendo um consenso e isso as pessoas pegam para si. Né? O grupo político daqui diz, olha, a pessoa tem uma ideologia X, o de esquerda, o de direita, quer que é do governo, é da oposição, e aí cada um pega para si a sua verdade, né? Era essa ponto que eu queria fazer na fala do Adhemar, só para exemplificar um pouco essa questão toda aí. Tem um ditado que diz assim, ó, quando o filho é feio, ninguém quer ser o pai, mas quando o filho é bonito, todo mundo é o pai, não é? Cada um quer pegar um pouquinho, né? Vamos lá, Vinícius. Então, né, um pouquinho da fala do Busque, do meu colega Adhemar, eu vejo a questão de conforto também. Quando a gente trabalha com fake news e com notícias falsas, essa sensação de ansiedade que o Busque coloca, etc., na verdade, ela deve ser presente. Eu identifico dessa forma na sociedade contemporânea, porque eu tenho que estar desconfortável.
O papel do professor, inclusive, é ser provocador nesse sentido, antes mesmo de ser mediador, muitas vezes. Então, quando eu estou numa zona de conforto, onde eu vou reproduzir a minha ideologia, as minhas ideias, vou me fechar nessa bolha, etc., né, eu estou dentro da questão de conforto. Só o fato de expressar a ansiedade demonstra uma vontade de aprendizado. Eu gosto de uma frase, agora esqueci o autor: toda vez que você prova da maçã do conhecimento de alguma coisa, você vai ser expulso de algum paraíso, né? Como o colega foi expulso, por exemplo, de um grupo do WhatsApp. Então, na verdade, quando você transpõe essa relação da sua necessidade de conforto, da sua necessidade, né, de estabilidade emocional, muitas vezes, e começa a procurar fatos e começa a buscar essas relações, você vai ficar ansioso, né? Nós temos mais informações que todos os reis, basicamente, contemporâneos, tirando Elizabeth, né, a rainha mãe, que não vai morrer, né? Eu não sei qual é o mundo que a gente vai deixar para ela, né? Mas então eu fico pensando nisso. Mas tirando essa exceção, nós temos mais informações, basicamente, que qualquer rei teve na história no celular. Mas o que eu vejo de mais desconforto mesmo, como eu coloco, trabalho muito com adolescente, principalmente com jovem adulto, eu vejo a questão da minha vontade pessoal. Eu vejo ainda uma sociedade extremamente egoísta que tenta reproduzir e impor, de certa forma, a sua ideia, a sua ideologia, etc., independente da verdade, que é outra coisa que a gente pode discutir mais adiante. Hoje em dia, a verdade muitas vezes não interessa, e sim as relações ou repercussões dela. Isso me assusta ainda mais, porque eu posso muitas vezes, né, tendo um fato jornalista, tendo um bom argumento, tendo um veículo de comunicação, eu sou negacionista independente de qualquer coisa, porque simplesmente, né, a minha concepção já não aceita mais a verdade como sei, e eu vou distorcê-la de tal forma que eu vou enxergar outra verdade, né, tanto pela viés linguístico ou pela questão psicológica. Meu cunhado, ele é psicólogo, ele trabalha como professor universitário, e ele fala muito dessa ansiedade do EAD, assim como nós passamos, né? Para quem não sabe, a grande maioria de nós é professor e está tendo que enfrentar o EAD para dar aula, né? A ansiedade que a gente tinha em possibilitar um ensino de qualidade, de saber se o aluno realmente estava aprendendo, ou seja, toda vez que eu estou ansioso, busco para te tranquilizar um pouco, significa que eu estou no caminho certo. Porque, pelo menos, a minha trajetória de educador me mostrou que não existe conforto e sempre pode ser possível melhorar. No momento que você está ansioso, buscando essa relação, você está no caminho certo. Da mesma forma que o jornalista também não pode ser conformado, da mesma forma que o filósofo não pode se conformar, da mesma forma que os nossos professores de redação, que línguas, também não podem se conformar. Então, eu diria, qual é a sensação que eu tenho que ter frente a fake news com as relações? Eu tenho que estar ansioso, eu tenho que estar desconfortável, porque pelo menos eu vou estar no caminho certo, buscando em algum momento achar algo que seja minimamente plausível, né, factível e provável. Eu gosto sempre de trabalhar com a filosofia, a relação de hipóteses, de métodos, etc., que a gente teve na faculdade, para quem lembra, iniciação ciência, etc., porque ali eu tinha uma estrutura de verificação dos fatos, claro que relacionado muito mais a atividades exatas, né, a ciências exatas, mas em ciências humanas a gente também pode fazer isso, e até em algum momento a questão política. Olha o nosso prefeito de Itaara aí, a sua segunda participação. A questão do grupo, né, eu fiquei dias sem dormir, porque me expulsaram, uma coisa terrível, quase em depressão ainda, aquele grupo rejeitado, extremamente útil, mas eu vou continuar assim, fazendo uma tabelinha com o Rômulo aqui, que ele falou da verdade ali ainda, né, eu sigo alguns autores que fazem uma distinção de 4 teorias, né, da verdade, e acho que algumas delas aí se aproximam dessa questão na linguística, que é como correspondência, quando eu tenho as evidências, né, eu olho para fora e digo que está chovendo, olho para fora e verifico. O do consenso, né, que é bem comum na ciência, principalmente quando tem alguns conceitos mais abstratos, né. Depois tem uma que é de uma origem hebraica, que é o emuná, que vem de emuná, né, na palavra, que aí diz respeito ao dizer, que eu acho que se encaixa mais nessa visão de um contexto, naquele momento, né. Em lógica, a gente diz que é um enunciado, né, que depende aí do contexto do ano em que se diz, quem diz, para determinar a verdade. E depois, como coerência, que aí é fechado no sistema, né? O sistema lógico ali, quando são coerentes as proposições que são feitas, eu tenho a verdade. E, claro, a gente está mais habituado com essa questão de correspondência, né, que é verificar os fatos, ver aquilo ali acontecendo, né, fazer uma testagem que
também é o que se faz no campo da ciência. Mas eu volto a dizer, eu acho que o principal problema dessas notícias falsas é a rapidez de disseminação. E eu também fico bastante ansioso com isso, viu, Busca? Inclusive, eu tenho uns remédios aqui bons. Quer dizer, não sei se são exatamente bons, porque a cada consulta aumenta a dose e até agora eu ainda não estou me sentindo 100%, né? Mas posso te oferecer uma amostra aí. Uma amostra de Rivotril. O Rivotril eu estou com a receita guardada, eu ainda não me encorajei, né? É só para uma emergência. Mas essa questão no campo da política é importante também, porque, como o Rômulo também disse, a questão de política num conceito mais amplo, numa visão mais ampla. Política naquele trabalho que a gente faz em sala de aula, né, na conversa com um amigo, nesse convívio social que a gente tem. E essa questão da individualidade, que eu acho que foi o Vinícius comentou, eu não sei se eu vejo dessa maneira. Porque há, claro, né, um sentimento mais individualista, isso é característico, né, da nossa sociedade contemporânea e capitalista especificamente. Não vamos criticar aqui nem entrar, né, muito nesse campo, mas tem essa visão um pouco mais individualista de buscar lutar por si mesmo, por conquistas e por aí vai. A Biscuit aqui veio participar hoje. Mas tem muitas pessoas com essas questões, como, por exemplo, os terraplanistas, que me parece que tem justamente a necessidade de fazer parte de algum grupo. Então, parece que tem um certo desejo aí de estar junto com outras pessoas que partilham aquelas ideias. Parece que eles formam um tipo de um clubinho, né, onde eles veem pessoas com o mesmo tipo de opinião, que partilham certas coisas, que têm alguma coisa em comum. Então, talvez seja até uma espécie de reação a esse individualismo, né? Não sei. Se eu falo do sentimento de pertencimento, né, é um dos principais traumas da adolescência, digamos assim. Por isso que eu falo que o segmento do trabalho é a vontade de, né, ter visibilidade e participar. Sim. Antes de passar para o nosso amigo Busca, eu vou contar uma historinha rápida para vocês aí de grupo. Foi criado o tal do grupo, era Hambúrguer na Casa do Gasguito, que é o nosso professor aí, que vai participar semana que vem de História. Aí criaram o grupo, Hambúrguer na Casa do Gasguito, e começaram a colocar pessoal, Aí dali um pouquinho o Gasguito, eu não estou sabendo de nada aí. Gasguito sai do grupo. Opa, e o hambúrguer? Aí tiveram que escolher um outro cara para fazer na casa. Pô, o cara que ia dizendo hambúrguer na casa, o cara do da casa não sabia do hambúrguer. Aí é dose, né? Pode falar, Rômulo. Eu até lembrei. Um dos princípios também que favorecem a criação da fake news, que não tem a ver exatamente com essa manipulação mais grave que a gente vive agora, mas também é uma manipulação séria, é a necessidade que nós temos de criar narrativas, né? Então, se a gente quer falar, vamos pegar, sem ser polêmico, mas já sendo, se a gente pegar, por exemplo, essa discussão sobre o militarismo, se foi ditadura, se foi regime, do que se trata, a gente percebe muito mais a necessidade que as pessoas têm de tentar encaixar as Forças Armadas só como vilão ou só como um mocinho, do que uma necessidade real de conhecer a verdade da necessidade da época e de tudo que aconteceu ali em volta. E isso vai acontecer também com as narrativas dos presidentes, dos políticos, em que a gente vai, chancelando alguns comportamentos e a gente vai valorizando o outro e recriando a história, quando vai ver a gente se perdeu nesse meio aí. Busque. Cara, só sobre essa questão de tu achar um grupo para participar, né? Eu vejo assim, ó, eu queria até sempre conversar um pouco com alguém da psicologia, sabe, para entender melhor essa questão, porque assim, ó, primeiro, enquanto biólogo, nós somos seres sociais,
né? Nós vivemos em sociedade como uma relação entre seres vivos e essas relações nos mantêm, ajudaram a nossa espécie a evoluir, né? E, querendo ou não, daí tu acaba sempre tendo que pertencer a um grupo. É difícil tu viver isolado, né? É difícil tu viver isolado, assim, ó, é complicado tu não pertencer a nada, porque, sei lá, eu fico imaginando a jovens, como o Venturini falou mesmo, assim, ó, tá, tu tem o grupo dos quietinhos, tu tem o grupo dos mais extrovertidos, aí tu tem aquele cara que consegue passar por vários grupos, sabe? Mas tu sempre tá pertencendo a alguma coisa, assim, ninguém vive isolado no mundo, né? E daí com isso tu acaba, tu tem a tendência, e isso é uma questão bem lógica, de associar com coisas que tu vê mais, tu tem mais dia a dia em comum, ou ideologias em comum, etc. Mas eu queria entender principalmente o pessoal que fica buscando aquelas teorias conspiratórias, sabe? Porque assim, ó, tipo, tu cria um negócio assim, ó, tão estranho que talvez tu nunca vai conseguir provar aquilo, e tu começa a ter um monte de gente que acredita naquilo, e daí tu reforça aquele pensamento e vai crescendo cada vez mais, e daí tu fica aquele negócio, nossa, é verdade, daí tem lá, e sempre tem alguma coisa de teoria da conspiração, que é uma coisa que eu fico imaginando assim, ó, cara, como é que a gente vai conseguir provar isso? Ou quando vê um absurdo tão grande que tu não tem nem como contestar aquilo, sabe? E daí tu fica perdidaço. Eu vou procurar um terapeuta. Eu passei por isso recentemente, né? Eu com os meus colegas, né? A teoria é que a Terra é chata, que a Terra é plana, né? Que o Sol, no caso, circula ao redor do nosso planeta, né? Que eu teria uma cúpula, né? Em cima da atmosfera. E a única opção que eu tive, e realmente, né, com, digamos assim, mais cabelos brancos, sobriedade, para não mandar ninguém, né, nem xingar a mãe de não sei quem, né, foi não refutar. Eu simplesmente preferia, né, me isentar, discutir com a pessoa, o aluno, outra pessoa que me perguntasse de uma maneira séria, né, a grande maioria era brincando, mas a forma que eu encontrei era o silêncio. Eu não vou refutar, porque eu não vou, né, teve um pensador, um grande professor, Pigliere de Luigi, não sei se vocês conhecem, né, foi um grande professor brasileiro de física no colégio Ângulo, os cursinhos objetivos em São Paulo, tive a oportunidade de conhecer ele antes, na década dos anos 90, digamos assim, e ele dizia, nunca discuta com uma pessoa ignorante, ela é muito melhor do que você nesse campo, ela vai te ganhar. Ou seja, você não pode se colocar no mesmo nível que você vai perder. Então, assim, fique em silêncio. Tu tem que ser ignorante também, cara. Quando vierem falar de terra plana, fala assim, ó, se a Terra fosse plana, não existiria a necessidade da empresa de terraplanagem. Tudo bem, não sou comediante, não adianta. Não nasci pra isso. O W lembra, né, W? Não, mas eram boas as aulas, era interessante, era legal. Conta aí a história para nós aí, Busca, do Mofo. Foi na turma do W. Pires, né? Pá! Foi na turma do W. Pires mesmo. Acho que foi na tua turma, né, W? Foi na minha. Só para os colegas entenderem, assim, ó, eu tava numa aula, dando aula de fungos, né, bem tranquilão, assim, falando de fungos, e daí falando, bolores, mofos e não sei o quê. E daí um aluno, assim, cara, bem centrado, eu tenho quase certeza que ele não fez por maldade, né, daí ele perguntou, professor, o que é mofo? Né, e daí eu peguei, abri o computador, tava projetando na tela, fui no Google, né, para catar umas imagens, e botei mofos, e dei Enter. Só que eu não sabia, existe um site de pornografia que é mofos. E daí a primeira coisa que apareceu no link da chamada lá, né, do Google, aquele site. Daí tu pensa no alemão mudando de cor 300 vezes, quase com vontade de chutar o estabilizador, assim, ó, tudo. Assim. Pior que foi muito sem querer a coisa toda, assim, ó. Mas eu fico imaginando porque deve ter ficado no histórico de navegação daquele computador o que já tinham procurado antes, né? Para aparecer como primeiro lá dos primeiros itens lá do Google. E o computador era seu, né, mestre? Olha aí. Não, era do computador da sala de aula, Não era. Desculpa, mas eu preciso de mais circunstâncias para rebater isso. Vou perguntar para um ex-aluno, né? Pegar informações, etc., para saber se o computador realmente não é um notebook de uso pessoal.
Pode perguntar a verdade do W. Pires agora. O W. Pires era da sala. Era notebook, não era? Não, era o PC da sala mesmo. Rômulo, mexemos contigo aí. Então, eu só queria dizer, né, para a gente voltar para a questão da política, a gente vive um momento perigoso de descredenciamento da fala de quem está oficialmente legitimado para estabelecer ou apresentar o que seja verdade. Então, a gente tem um primeiro momento em que a política descredencia especificamente professores de história. Depois a gente tem um outro momento em que a política vai descredenciar os professores de maneira geral. A gente vai ter um outro momento em que a política inicialmente descredencia pesquisadores. Vai passar por um outro momento em que a política vai descredenciar jornalistas, até que a gente vai chegar finalmente a política descredenciando o médico e o saber científico diretamente. E aí a gente precisa acender um alerta para isso, porque senão a gente está fadado a um desastre social. Não se trata de um fenômeno isolado no Brasil. A gente tem, enfim, nos principais países do mundo algo parecido acontecendo, mas as estatísticas mostram, de pesquisas relacionadas a fake news, que Brasil e Estados Unidos são os dois piores colocados quando a gente fala de fake news. Porque dentro das várias gradações, tem assim, a fake news que é contada por líderes religiosos, fake news contada pelo jornal de bairro, fake news propagada pelo jornal, pelo Twitter. Você vai ter como grau mais alto quando líderes de nação se envolvem com escândalos de fake news. E nesse caso a gente tem o Brasil e os Estados Unidos no ranking de situação mais grave. Pessoal, me surpreende bastante isso. Só um pouquinho, Ademar. O importante falar é o que não é fake news. Se vocês forem ver aí, os nossos nomes estão em rosa, pelo Outubro Rosa. As mulheres não é fake news. Vamos se cuidar, o câncer está aí. Se cuidem, façam o autoexame, procurem médicos, se cuidem. E por isso que nós estamos representando aí com tudo rosa aí, em homenagem às mulheres no nosso Outubro Rosa. Pode continuar aí, Ademar. Isso não é fake news, né? Não, eu ia dizer que me surpreende, né? Dado essa questão dos líderes que se envolvem em fake news, me surpreende o Brasil e os Estados Unidos estarem liderando, né? Me parece uma coincidência. É uma coisa meio... Não sei. Estranho isso. Vocês viram que nos Estados Unidos o Trump tinha falado aquela vez sobre água sanitária, que eliminava o vírus, e teve gente que ingeriu. Ixi. Né? Se não me engano, foi água sanitária, acho que foi assim, que ingeriu, cara. Né? Que daí tu imagina, assim, tu pensa, o presidente de um país, né, cara, o tamanho dessa nação falou isso aí, quem sou eu para não acreditar no cara, se ele chegou lá? Mas é lamentável, cara, imagina, causando acidentes pra caramba, o pessoal começou a ingerir para matar o coronavírus. Outra coisa que eu acho interessante também, acho que tu comentou antes, Bosque, desses aplicativos, né, que alteram a fala, até o rosto, né, das pessoas, e que a gente acaba ficando também desconfiado demais. Às vezes, quando a notícia é real, as informações são reais, mas são estranhas, a gente acaba também não aceitando, rejeitando as coisas, porque já não sabe mais nada, né? Então, não ter nenhum tipo de possibilidade de segurança quanto à certeza das coisas é terrível. Não, e até sobre coisas extremamente absurdas, porque Sim. assim, hoje em dia tá tão horrível a coisa quando vem uma notícia extremamente absurda, seja do Brasil, né, do governo brasileiro ou do governo norte-americano, que tu pensa assim, cara, será que isso é verdade? Daí tu pensa, caramba, pode ser verdade, o que é pior ainda. Né? No absurdo que é que lá tu pensa, pode ser verdade. É lamentável. W?
Pois é, não, eu acho que mais ou menos todo mundo passou um pouquinho por cima disso, mas eu acho que a gente não tem como encerrar essa sala de vídeo aqui sem tocar no conceito de pós-verdade, né, professor? Porque mais ou menos todo mundo deu uma chancelada, né? Principalmente quem trabalha com filosofia, o professor Ademar deve saber bastante sobre esse termo, mas eu acho que é o que está muito em alta hoje. E o pós-verdade, né, só para todo mundo entender direitinho, de um jeito bem... Se o professor Ademar quiser explicar melhor, mas é aquela questão de a verdade ser atrelada às crenças e emoções da pessoa, né? A pessoa pega como verdade, todo mundo tocou nesse assunto, pega aquilo que quer como verdade, né? Pega a sua crença lá e diz, não, isso aqui é verdade. Então, eu acho que está muito atrelado a tudo isso, sabe? A pessoa deixar a razão... Eu sei que eu não quero entrar num debate filosófico aqui, porque eu sei que os professores não gostam que a gente antagonize a razão com a crença pessoal e, né, enfim, não vou tocar muito nesse assunto. O senhor Ademar vai me pegar no pescoço daqui a pouco aqui. Mas eu acho que esse conceito ele é muito importante no contexto de hoje. Ele é muito estudado na academia também, tem muito grupo de pesquisa, e eu acho que é o que mais está sendo pesquisado e discutido nessa questão das fake news aí. Exato. É justamente essa questão da opinião, né? A opinião é muito pessoal, então passa por certas crenças, e aí eu tomo isso como verdade. Eu acho que para encerrar, não sei se vocês concordam, ano passado, a título de brincadeira, eu comecei a dizer que o mundo estava evoluindo, né? Nós teríamos a questão da negação de alguns princípios sociais, e a gente vai para a questão do retorno de grande parte do discurso de homofobia para a direção, a questão da mitificação do presidente ou do representante, a questão da terra plana, a negação do uso de vacinas, ou seja, a gente estaria voltando para a Idade Média, basicamente, né, com essas ideias. Ou seja, a humanidade chegou em 2019 e a partir de 2020 nós começamos a voltar para a Idade Moderna, né, conseguimos chegar, inclusive, na Idade Média. Se tiver um pouco mais de violência em relação a isso, a gente está voltando, né, para a Idade Antiga daqui a pouco. Né? Então, assim, com todo o desenvolvimento do conhecimento, e eu gosto muito de lembrar de uma frase do Roberto Bock, que ele dizia, nunca na história da humanidade se teve tanto acesso ao conhecimento e uma quantidade tão grande de idiotas. Né? Então, assim, infelizmente, a humanidade, a princípio, né, e não uma visão negativa, muitas vezes, e sim para tentar fazer as pessoas aprenderem, né, infelizmente, ela busca, né, a pós-verdade, como bem colocou o W. Pires, e a sua opinião pessoal, como eu já tinha reiterado, mas de uma forma agressiva, que para mim é uma evolução. O ser humano, o Busco pode falar mais sobre isso, esse mamífero bípede aí parece que está retornando, né, em vez de ir para frente. É o obscurantismo do século XXI. Daqui uns dias começam as cruzadas, guerras... Olha, de repente a gente chega na Grécia clássica, lá em Atenas. Okay. Do jeito que está indo, com a genética, aí eles vão conseguir recriar alguns répteis bem antigos também. Jurassic Park vai ser verdade. Meu, tomara. Vamos encerrando agora, vamos deixar nossas considerações finais aí chamando um por um, nosso grande amigo Rômulo, que veio nos presentear hoje, está convidado para as próximas mesas aí do Buchincho. O Buchincho é isso, é um bate-papo descontraído, algumas com risada, não aquela coisa técnica, não é... A gente tenta fazer a mediação até disso, né? Entre o humor e a tristeza, né? Sim. E a semana que vem nós vamos falar sobre racismo, tá? Mas aberto, nós vamos falar de tudo, racismo aberto, não é no Brasil, é no mundo, nós vamos conversar sobre isso aí. Essa semana eu confirmo aí, quem quiser participar da banca está convidado aí, que alguns dos nossos amigos da banca estão com problemas defendendo tese de doutorado, fazendo artigo, aí pediram para não participar hoje, mas na semana que vem, nossa banca está completa aí de novo, mas sempre tem um lugarzinho aí para o bate-papo. Rômulo, está contigo. Eu quero agradecer aí o convite, agradecer aí a participação dos colegas, foi um prazer estar com vocês nesses momentos. Falando sobre redação, a redação do Enem, ela exige uma proposta de intervenção, né? Então, eu gosto sempre de falar de uma possível
solução ou medida? A educação, a informação, mas também a empatia, porque se tiver informação e educação sem empatia, então a gente precisa desenvolver essa postura de se colocar no lugar do outro, quando você percebe a produção de uma fake news ou de qualquer coisa. Então, por exemplo, eu sou professor, eu sou gay e sou kardecista. Eu preciso me incomodar quando eu vejo numa sala de professores, por exemplo, alguém criticando um aluno porque o aluno é evangélico, então ele é mais acusado do que todos os outros alunos da classe. Eu preciso ser capaz de me colocar no lugar do outro e sofrer com aquilo. Da mesma forma, quando a gente vê a piada do negro, quando a gente vê a questão do livro lá, da cartilha gay, a gente passou por tantas fake news e a gente foi se calando porque não nos atingia diretamente. Só que foi evoluindo, né? Chegou uma hora que passou a atingir a todos. Então a gente precisa ser empático, porque aquilo que bate no outro dia também vai bater na gente. W, obrigado pela tua participação. Me lembrei hoje de te convidar. O Dias mesmo, o Gasguito, tinha me dito, o cara é muito bom, vamos discutir. Está convidado para participar da nossa banca aí, sempre que puder. Essa banca aí, tu tá vendo, são tudo meio doido, né? Mas vamos discutindo. Está contigo aí as tuas palavras. Capaz, não, gostei, foi legal o debate, eu fui convidado aí, como tu disse, meio de última hora, né, um pouco em cima, mas o tema também me ajudou um pouco, né, foi bem favorável para mim, foi tranquilo de fazer, eu achei bem legal, também muito bom reencontrar, né, 3 ex-professores, os outros 2 não foram, mas professores, creio, professor Venturini e professor Rômulo, mas também foi muito legal conversar com eles junto. É incrível como 1 hora parece pouco para a gente falar desse tipo de tema, assim, né? Parece que passa muito rápido e a gente não consegue abordar tudo, mas eu acho que foi muito legal. Em termos de redação, eu não tenho muito como dar dica, né? Porque eu até me considero escrever bem e tudo mais, modéstia à parte, com os métodos do professor Fabiano, eu fiz 920 no meu Enem, na edição de 2017, e assim, muito boas suas dicas, e eu acho que o tema das fake news é potencial, né? Um tema pode estar sempre, em todo ano pode cair esse tema, porque é tão atual que é um tema sempre de potencial. Eu agradeço o convite de novo e valeu, foi boa conversa. Obrigado. Vinícius, o nosso rei das praias do Nordeste. Quem dera, quem dera. Eu agradeço mais uma vez o convite e lembrar, assim como o Rômulo colocou, o W. Pisa, a questão da empatia e da intervenção. Quanto mais respeitosa for a tua proposição frente a direitos humanos, as relações, a preservação da verdade do outro, melhor vai ser aceito os teus argumentos. Então, assim, e eu falo brincando sempre, Fabiano já sabe, não tem como chutar, né, parágrafo na redação, não deixe por último também no primeiro dia, tá? Comece pela redação, porque é mais difícil depois. Nosso prefeito de Itaara aí já está mandando em metade de Itaara. Não, eu ainda estou planejando a carreira política aí. Lá pelos 50 anos, de repente, o cara está mais velho, um pouco mais distinto, né? Aí já vamos alçar um voo maior aí, de repente, a presidência da República. Bom, Senado. Foi bom, muito bom a conversa, agradeço o convite aí de novo, não vou participar sempre, eu tinha comentado com o Fabiano, mas quando precisar aí de uma substituição, é só avisar. E foi um prazer conhecer o Rômulo, o Vinícius, nos vemos provavelmente em futuras revisões curriculares. Eu peço desculpa, Demar, porque eu fico tão concentrado em tentar não cometer absurdos naquele momento, né, que eu de vez em quando nem olho para o lado. O pessoal que usa verde ou farda, eu não reconheço. Sim, eu já uso óculos. Né? Sim. Não, eu lembro, eu sou bom fisionomista, assim. Às vezes eu não lembro o nome, mas o rosto eu gravo bem. Obrigado. E o Davi Pires, nosso ex-aluno, foi bom aluno, um cara bom, porque foi nosso aluno, né, cara? Isso aí, verdade seja dita. Verdade seja dita. Um abraço, velho, e busque até em mais, breve. mano. Até mais, Valeu. até logo, velho. O nosso galã aí dos Vikings. Depois da dengue, o Viking, só se for mesmo.
Cara, assim, como eu falei, Fabiano, não era muito meu chão, eu ia participar mais como cidadão, digamos, aqui, para aprender muito com vocês, né? Eu acho que foi muito proveitoso, foi bom rever aí alguns colegas, conhecer o Rômulo, ver o W. Pires, ver como ele se desenvolveu enquanto pessoa, toda a questão da maneira de falar, do crescimento intelectual dele é muito legal para a gente que foi professor, né? Então isso é muito joia. E a título de utilidade para Enem, eu sempre digo uma coisa quando a gente discute, que é puxando o braço do meu assado, que é a parte da ciência. Ciência, tu não trabalha ciência com opinião, né? Ciência lida com fatos, com evidências. Tu pode até ter opinião sobre uma coisa ou sobre outra, mas tu não vai contestar a ciência com a tua opinião, tu vai contestar com novas evidências e novos fatos sempre, né? Então, por mais que seja contra ou a favor aquilo, né, tu vai poder falar sobre, mas nunca tentar contestar ou negar aquilo que tu não tem outra evidência dizendo o contrário. Tá bom, gente? Então, valeu aí de novo, espero que tenham curtido também participar disso aí, né? E a gente vai se vendo aqui esporadicamente aqui nas nossas sextas-feiras. Agradeço todo mundo, estamos encerrando aí o nosso buchincho. Obrigado à nossa banca aí. E a semana que vem estão todos convidados aí para o nosso tema sobre o racismo. Obrigado a todos aí e até a próxima semana.